Está no ar o programa Radianálise Saúde. Estamos ao vivo aqui na Astral TV, primeiro programa de 2026. Não tinha como eu não abrir com uma pessoa especial. Já está aqui ao meu lado a doutora Marlene Siqueira, médica ginecologista do Albert Einstein. Seja muito bem-vinda, doutora. Rose, é um prazer muito grande iniciar o ano podendo participar com você desse programa maravilhoso e atender a expectativa dos nossos espectadores para mostrar, falar sobre a saúde da mulher. Que assunto interessante, né? Eu fiz uma enquete, doutora, no meu Instagram. E o que aconteceu? Qual foi o assunto? Menopausa. É um assunto, doutora, que realmente tem muitas mulheres que têm muitas, realmente, dúvidas, inclusive eu, né? Sim, um tema muito importante. Obrigada a todas vocês que responderam, porque realmente nós precisamos e merecemos adquirir conhecimento para vivenciar esta fase. Porque é um período da nossa vida onde nós vamos passar muito tempo, Rose, Sim. e justamente o período onde nós estamos prontos e preparadas para colher o que nós plantamos. Depois de desenvolver profissionalmente, de constituir uma família, de ver os filhos crescidos, a mulher se volta para o seu autocuidado e precisa pensar na sua qualidade de vida e manter as suas atividades. Então, é mérito. Ela merece ser atendida por um profissional de saúde qualificado e que tenha ferramentas para estar ao lado dela, corrigindo as necessidades que se apresentam para que ela tenha felicidade, autonomia, qualidade de vida. Sim. Menopausa, doutora, nós sabemos que é uma fase que não é muito fácil para a mulher, né? Então, quando que começa a menopausa? A menopausa é só o nome do dia da última menstruação. E a gente tinha um conceito que é antigo, que parava de menstruar, esperava-se um ano para depois iniciar um tratamento. Então, nesse período, nós sabemos que a mulher perde muita saúde, muita qualidade de vida. Sim. Então, os sintomas do climatério, que é um período longo, que pode começar em torno de 35 anos e se estende na fase pós-menopausa, que é o período depois que ela para de menstruar, as oscilações hormonais Sim. bagunçam toda a nossa saúde. Então, os sintomas são muito variados e causam muita perda de funções. Perde a função do sono, o sono fica irregular. A própria função menstrual tem irregularidade, atrasos, adiantamentos, alterações de fluxo, hemorragias, É. que podem ter uma consequência muito grande, porque perde-se muito sangue, muito ferro principalmente, e isso acresce num sintoma muito comum, que é o próximo que eu ia citar, que é o cansaço, o desânimo. Hum. Quantas meninas estão em tratamentos muito prolongados de depressão, Rose, e não é uma depressão essencial, é Gente. cansaço e alteração nutricional, alteração hormonal. Tá. Então, ficou muito confuso. Por quê? Porque é uma somatória de eventos que não é tão simples assim para você diagnosticar e, consequentemente, corrigir. E com quantos anos começa a menopausa? A média da menopausa no Brasil é em torno de 45 anos, uma média. Hum. Mas esse climatério, que é quando a medicina hoje se volta para ele, que é o período que iniciam essas modificações, é a partir de 35 anos. 35 É, já começa, já doutora? começa. Então, você, mocinha, que já tem alteração de sono, a menstruação, Rose, deixou de ser um parâmetro fácil de ser identificado, porque a maioria das nossas meninas está em uso de contraceptivo hormonal. É. Então, ou elas estão sem a menstruação ou sangrando por conta da pausa do anticoncepcional. Por isso que o cansaço, a falha na memória,
a alteração de sono são as 3 principais queixas dessa fase de climatério. Porque, coincidentemente, a partir de 35, 39 anos, hoje a mulher moderna, ela está no auge da sua carreira profissional. Os seus filhotes estão adolescendo e hoje o período de adolescência, ele também está muito conturbado. Eu sou pós-graduada em ebiatria, que é o estudo da adolescência, então é bem trabalhoso você lidar para também construir saúde para o adolescente. Então essa mãe, ela está muito preocupada com o seu trabalho, pelo posicionamento no trabalho, as cobranças no trabalho, a ameaça de perder o emprego. Sim. Ela está muito ocupada com as diferenças que ela percebe na gestão da saúde dos seus filhos e tem mais 2 agravantes que eu falo. Os esposos também estão passando pela andropausa, que no homem acontece 5 anos antes. Então, o homem, quando ele começa a ter essa queda hormonal, ele começa a ficar com baixa produtividade no trabalho e é um período também que a idade ameaça muito este homem. Por quê? Porque a empresa geralmente troca o funcionário, o colaborador mais antigo, mais experiente, que tem um salário maior, por um jovem que teoricamente está mais conectado com as novas tecnologias e que começa com um salário menor e às vezes até aceita pessoa jurídica, outro tipo de compromisso que não altere tanto assim o financeiro da empresa. Sim. E os pais, né? O quarto elemento que eu falo são os pais, é a família de origem que está em idade avançada, requisitando essa mulher para acompanhamento médico, para alterações que eles possam ter em relação também à dinâmica da casa desses pais, alimentação, funcionários, deslocamentos. E a questão financeira, né? Nossos pais, as pessoas de idade, são as maiores vítimas de golpes financeiros. Então, eu sinto essa menina que procura o meu consultório para um atendimento, esta sobrecarga. E como eu faço a medicina funcional, onde a gente vê a pessoa como um todo, esse ambiente, né? E todas essas emoções que estão passando por essa mulher afetam diretamente a idade e os sintomas desse climatério e dificultam o nosso tratamento. A alimentação também, doutora? A alimentação é um grande suporte que nós temos para manter toda essa engrenagem funcionando, né? Então eu explico assim. A nossa célula, nós nascemos com elas. E elas têm uma vitalidade no começo da nossa vida. E são alimentadas com aquilo que nós ingerimos e de acordo com a família onde nós nascemos. Mas como na natureza, a nossa célula tem ciclo de renovação. Nós não estamos hoje com as mesmas células que nós nascemos. Então elas vão sendo modificadas, renovadas. E para você adquirir um celular novo, você precisa ter din-din. Para nós termos células novas, Rose, o nosso din-din é o nutriente. É o carboidrato, é a proteína, é a vitamina, os hormônios, os neurotransmissores, todos esses componentes do nosso corpo físico. Então, se eu atualizei as minhas informações, consegui perceber através do que o meu corpo manifesta e estou tendo uma boa nutrição, eu tenho essa renovação celular. E aí eu consigo acompanhar a evolução do mundo, essas altas demandas que eu expliquei, de forma que eu tenho bons resultados e a minha saúde fica bem. Agora, nós não sabíamos disso, eu não estudei isso na faculdade de medicina, eu fui aprender isso outro dia. E hoje, essa mudança é muito rápida, né?
nós tivemos várias modificações com a nossa vida. Tivemos um tipo de comportamento, depois que nós tivemos a crise sanitária, aonde o que era antes eletrônico, porque antes eu andava e ia buscar o meu alimento aonde era plantado. Primeiro tinha que plantar. Então a gente tinha todo esse tempo, esses ciclos e esse tipo de alimentação e comportamento. Depois veio um avançar da humanidade, vou abreviar muito aqui, que não é o nosso tema, mas na época dos eletrônicos, que foi depois da Guerra Fria. Os eletrônicos, eu explico assim, era o caixa eletrônico. Eu saía do consultório, pegava aquele tanto de cheque assim e passava no caixa eletrônico para depositar, Rose. O risco que eu tinha era ser assaltada ali, né, na hora de depósito e na hora que eu estava saindo. Mas o caixa eletrônico foi uma grande facilidade, porque ele ficava aberto 24 horas. Mudou, porque antigamente o banco era só das 10 às 4 da tarde, não era assim? Verdade. E eu lembro de uma época, a gente depositava um cheque, demorava dias para compensar, né? Quem é jovem não entende isso. Aí, depois da crise sanitária que nós vivemos e todo mundo ficou em casa, não dava para ir no caixa eletrônico. E vivemos agora a era digital. Então, o digital é essa velocidade, essa intensidade e essa complexidade. O nosso cérebro está lendo tudo isso, Rose. Eu sei. E agora no digital, eu não vou ao banco. Eu faço tudo de casa via aplicativo. Muito mais fácil, qualquer hora do dia, muito melhor. Porém, se eu cometer uma falha, é quase que irreversível, porque como eu vou provar que teve uma falha? E podem também invadir o meu banco e esvaziar o meu cofrinho. Então, tem benefícios e tem riscos. Então, só para vocês entenderem, o cérebro lê este ambiente que nós estamos vivendo. E é ele quem vai passar para a nossa célula, para o nosso DNA, esses códigos para fazer essa célula nova. Sim. Por isso que tem que ter energia, porque na hora que a informação chega ali, o corpo aproveitar essas informações com os nutrientes, criar essa célula nova, para que nós tenhamos uma cognição para usar a nossa inteligência, que todo mundo tem. Agora, resta saber se tem esses nutrientes, que são as ferramentas, para ligar genes, desligar outros, para fazer o funcionamento estar adequado para o dia de hoje. Então, é isso que faz a diferença. É aí que entra. Eu tenho um prazer muito grande e agradeço muito a Deus, porque Ele me iluminou, me inspirou, que eu vim lá de trás, na medicina, atendendo as meninas. Eu fiz medicina chinesa, aprendi muita coisa, diferente da medicina convencional. Essa medicina funcional que explica como a célula funciona e se preocupa com tudo isso, essa parte epigenética, porque isso que eu expliquei para vocês, que o cérebro lê o ambiente, é a epigenética, e é uma possibilidade, Rose, que Deus nos dá de nos adequarmos ao mundo como ele está vigorando agora, para que a gente se adapte. Por quê? Lei de Darwin. Não vai sobreviver quem souber se adaptar. Isso é uma competência que tem que ser desenvolvida. E quem já desenvolveu pode ensinar para as pessoas se adaptarem melhor. Claro. Por isso que é importante vocês assistirem esses programas, como o da Rose, que sempre tem novidades, sempre tem assuntos muito importantes, lerem, ouvirem pessoas que tragam informações adequadas. Correto. Exercício físico ajuda. Sim, o exercício físico, como eu já citei aqui, antigamente a gente ia, caminhava, plantava, colhia, tinha um trabalho braçal. E hoje nós estamos muito sedentários, porque o mundo é digital, você aperta o controle, né? Tem gente que aciona a banheira, todo o funcionamento da casa antes de sair do trabalho, tudo eletrônico, pelo celular, tá com tudo na palma da mão. Isso é maravilhoso, isso é um dom do ser humano que é divino, porém tem que ter uma compensação. Então a atividade física, ela é importantíssima. Por quê? Porque ela vai ativar o gasto de energia
e vai diminuir o ganho de peso. Ela vai criar músculo, massa muscular, que é a nossa previdência privada. Você quer ter qualidade de vida no futuro? Crie seu músculo, porque o músculo hoje é visto como uma glândula produtor de hormônios e substâncias anti-inflamatórias, são as miocinas. E o músculo é um dos tecidos do nosso corpo que mais tem mitocôndrias. Não dá para não falar das mitocôndrias. A mitocôndria, ela é uma estrutura que fica dentro da célula. Sim. Imaginem um aquário onde tem aquelas pedrinhas, Rose. Uma das pedrinhas, ou a maioria delas, são as nossas mitocôndrias. É a casa de geração de energia. É ali que o combustível entra para fazer o motor funcionar. O nosso motor, ele fabrica a nossa energia e gera uma fumaça, igual quando você liga o carro. A fumaça, entre parênteses, chama radical livre, que é um termo que muitas pessoas já ouviram falar, porque a medicina ortomolecular sempre falou do radical livre. Então, o radical livre é a sujeira que a célula produz para funcionar. A criança sai de dentro da mãe, nasce, respira e começa a produção de radical livre. Só que a nossa célula perfeita, imagem e semelhança de Deus, ela tem o seu mecanismo de autolimpeza, que para as condições normais de um corpo que tem um funcionamento adequado, dá tudo certo. Porém, essa mulher que eu expliquei, que está nessa fase de climatério, com toda essa sobrecarga, do trabalho, da família de origem, a pressão da sociedade, ela produz muitos radicais livres. Sim. E aí esse sistema de autocompensação não dá conta e fica com excesso de radical livre, que só alimenta o processo inflamatório. Então o músculo vai criar mais mitocôndrias para ter mais geração de energia. E esse músculo, ele precisa ser desenvolvido com atividade física. Preciso fazer academia todos os dias, 2 horas por dia? Eu recebo essa pergunta na consulta. Não. Você precisa ser ativo, né? Existe aquele programa que é 10 mil passos por dia. Então, hoje ninguém mais usa o pedômetro, mas tem nos relógios. Se você faz 10 mil passos por dia, você já é considerado uma pessoa ativa, né? Agora, existe como você fazer o exercício em casa. Hoje, com a facilidade da eletrônica, do digital, a gente pode fazer pela internet, acompanhar alguém que tem as um programa faixas, bom, né, tem doutora? as faixas, o Pilates, tem as academias até com funcionamento bem esticado, até 24 horas. Também. Tem os parques para você correr, para você andar de bicicleta, tem aquelas pracinhas que tem os equipamentos para você fazer os exercícios, ou seja, vamos preparar o nosso corpo, ter uma boa alimentação para você fazer atividade física e conseguir esse resultado. Por quê? O ganho de massa muscular não é fácil depois do climatério, por causa da queda hormonal. Sei bem disso. Tá difícil, né? E quais os alimentos, doutora, que para amenizar um pouco a menopausa nós podemos ou introduzir ou tirar? Então, os principais sintomas da menopausa são, primeiro, os mais agudos, os que chamam mais atenção e os mais desconfortáveis, são aqueles de ondas de calor que acontecem principalmente na madrugada, alteram muito o sono, afeta muito o sono, acontece durante reuniões e momentos de estresse que deixam um constrangimento muito grande e fica aquela sudorese, a roupa fica molhada, é muito deselegante, muito desagradável. Nenhuma mulher merece passar por isso, tá? O ressecamento das mucosas ocular, mucosa bucal, mucosa vaginal é terrível. Por quê? Para namorar, ninguém quer namorar. Por quê? Porque vira um ato muito dolorido, né? Então, esses são devido à falta do estrogênio, que é o hormônio que traz essa vida, essa beleza, a forma redonda da mulher. E o estrogênio é muito importante para o funcionamento cerebral. A nossa atividade cerebral, ela é ligada pelo hormônio estradiol. Então, o cérebro da mulher,
ele fica muito embotado, down regulation, com a carência dos hormônios. Falta de memória. E gera falta de memória, mas antes gera baixa produtividade, confusão mental, irritabilidade. Porque você não consegue aquele resultado, você vai virando uma montanha de frustrações. E acaba que uma hora explode tudo. Sim. Então, para esses sintomas, os alimentos que mais ajudam são as sementes que são ricas em fitoestrogênios. Então, 2 colheres de linhaça todos os dias. Você pode deixar a linhaça de molho de noite, tampa bem o copo, bem fechadinho. Eu gosto daquele plástico filme na tampa do copo, porque fica bem fechadinho. E você pode bater essa linhaça num suco, você pode botar num ovo mexido, você pode comer sozinho, pode fazer alguma coisa com essa linhaça. E você também pode pegar a linhaça e triturar na hora e colocar em cima de um suco que você vai tomar, de um ovo mexido, alguma coisa que você vai comer no café da manhã ou durante o dia, numa salada, por exemplo. Pode ser no arroz e feijão, doutora? Pode. Pode. A linhaça, a chia também tem muita proteína e tem fitoestrógenos. Então essas sementinhas, o gergelim, que também ajuda bastante, ajuda mais na saúde óssea, muito mais, mas é excelente. Então essas sementes, né? As castanhas, que tem uma gordura boa e ajuda na construção dos hormônios e traz muita saciedade, porque quando a gente come um açúcar, ele gera 38 ATPs, que é a nossa moeda energética. Eu explico assim, você come um açúcar, é como se você fosse no posto de gasolina e colocasse 38 litros de combustível no seu tanque. Se você come uma gordura boa, por exemplo, de uma castanha, né? Azeite de oliva, a gordura da própria carne, tá? Você está colocando no seu tanque 140 litros de combustível. É praticamente 3 vezes mais. Sem falar na saciedade que a gordura boa traz, que é a nossa famosa dieta paleolítica, que é a dieta do homem das cavernas. Então, sempre preferi esse tipo de alimento para esses sintomas. Os outros sintomas, que são o cansaço, que é muito secundário, que tem várias coisas envolvidas, né? A dificuldade de ganho de massa muscular, o cansaço que eu falei, o ganho de massa muscular que vai gerar obesidade. Por quê? Porque altera os hormônios, você fica mais cansada, a idade mais o funcionamento inadequado, que só vai piorando, gera uma produção exagerada de radicais livres. Lembra que eu falei que existe uma dificuldade de ter produtividade pelo funcionamento cerebral? E a mulher, ela é muito amorosa. Tudo que ela faz, ela aplica o amor incondicional. Então, a mulher, ela não só gera um filho, que é um ato divino. Tudo que ela toca vira ouro. Então, ela não aceita algo que ela fez e que não saiu como ela queria. É ou não é verdade? Verdade. Tá? Eu não estou falando de perfeccionismo, que já é quase uma doença, mas eu estou falando no jeito da mulher, carinhoso, de querer fazer o seu melhor sempre, né? Então, quando ela vê que ela não está tendo esse resultado, ela fica muito frustrada. E isso gera compulsividade. Principalmente à noite, que é quando toda a família dormiu e tal, às vezes ela está ansiosa, não consegue dormir, o que ela faz? Ela começa a comer. E o que você vai comer? Ninguém come na fase de compulsão um pé de alface. Por mais que seja crocante, né? Vai abrir um pacotinho de alguma coisa, ou mesmo que seja castanha, abre o pote e come ele inteiro. Eu sou uma dessas. Doutora? Ó, eu sou uma dessas, eu não compro chocolate, Rose, não compro. Mas se eu tiver um pote de castanha, eu como ele inteiro, tudo, entendeu? Então, é isso que faz com que a gente tenha essa compulsão. Por isso que a proteína é a chave da nossa alimentação, Rose. Olha. Quando você ingere a proteína e consegue digerir e absorver, tem esse detalhe, por isso que você precisa observar vários sinais. Seu corpo utiliza essa proteína na construção do músculo. Constrói o seu colágeno, te dá firmeza para você dar tchauzinho, constrói a sua unha, constrói o seu cabelo. Então, meninas, queda de cabelo, unhas fracas, não é um sintoma comum.
é um alarme muito carinhoso que o nosso corpo está fazendo de que algo merece ser visto e modificado. Eu atendo pessoas que falam, minha unha sempre foi fraquinha. Sempre foi fraquinha. Então a pessoa acostuma e nunca teve uma unha forte. Aí quando ela faz a suplementação, corrige algumas coisas e tem uma unha de verdade capaz de agarrar mesmo e fazer aqueles arranhozinhos assim nas costas do bonitão, aí ela fala, nossa, que lindo. Mas hoje é fácil, né? A unha tá fraca, coloca-se a unha de gel. E aí fica bonita. Mas não se iluda, se a sua unha está fraca, se seu cabelo está fino, se seu cabelo está caindo, algo muito importante está acontecendo dentro de você. E você é a favor do hormônio? Hormônio é uma substância produzida num lugar com ação à distância. Então, temos inúmeros hormônios. Os hormônios da menopausa, hormônios da mulher, eles são imprescindíveis, Rose, para a qualidade de vida da mulher. E a importância que a mulher tem na sociedade, a mulher já é a grande maioria da população mundial. Ela é responsável por mais de 70% das decisões de consumo. Então, a saúde da mulher merece o foco da nossa atenção. E para que ela tenha saúde, ela precisa ter hormônios femininos no seu corpo. Olha o que o estrogênio, que eu estava explicando, faz no nosso cérebro. Protege os nossos neurônios, blinda a nossa capacidade mental. O cérebro humano é um patrimônio. Existe um projeto da Unesco para tratar o cérebro como patrimônio, entendeu? Vamos aguardar esse desenrolar desse processo. Mas o conhecimento acumulado merece ser transmitido. Então, deixar uma mulher entrar em climatério, menopausa, sem tratamento, óbvio, eu tenho muitas clientes que eu acompanho que são pessoas muito longevas e que não utilizaram hormônios e hoje estão com a cognição adequada, elas estão bem, mas elas têm uma origem genética diferenciada, tiveram uma vida menos estressante, vou ser bem realista, menos estressante, com bastante suporte familiar, e isso fez com que elas conseguissem se estabilizar com a alimentação, com a atividade física, com a yoga, com uma terapia manual. A maioria são meninas muito lindas, que fazem bordados, coisas que hoje a gente não vê mais ser ensinado para as nossas meninas. E outra coisa muito importante também, né, doutora? Está acabando o nosso tempo, é o lado espiritual. Sem sombra de dúvidas, porque o lado espiritual, ele fala, eu pertenço a esse mundo, eu sou filha de Deus, eu mereço a vida que me foi presenteada. Com isso, nós conseguimos nos encontrar com as maiores e melhores soluções para tudo que é desafio que a vida nos apresenta. E aquilo não se torna um trauma, é simplesmente algo que me impulsiona para essa mudança tão necessária, como a natureza. Várias estações do ano, cada estação tem a sua beleza, as árvores perdem todas as folhas no outono, é a nossa menopausa. Depois vem o quê? A primavera. Então, eu tenho como um lema, né, na minha consulta médica, fazer com que a mulher se sinta acolhida para que eu apresente a ela opções de tratamento para transbordar a saúde dessa mulher. Porque tudo que a mulher toca tem vida. Eu já vou aproveitar esse gancho. Como que as pessoas podem encontrar você, doutora? Eu faço atendimentos em consultório aqui no Itaim, em São Paulo, né, no Tatuapé também. E eu estou no Instagram, @doutora Marlene Siqueira. Eu também tenho um podcast que chama O Mundo Delas, no YouTube. E podem ficar à vontade para mandar mensagem, que eu terei o maior prazer em recebê-las. Se alguém ficou com alguma dúvida, pode mandar mensagem também para a Rose, ela passa para mim e nós vamos responder a sua dúvida. Com certeza. Doutora, quero agradecer de coração a sua presença. E olha, gente, a doutora Marlene, ela vai estar sempre aqui no programa, porque tem muitos assuntos sobre saúde da mulher, não é, doutora?
Hoje nós fizemos uma pincelada do que é possível fazer, né, É, Rose? é verdade. Mas assim, cada tema precisa, acho que pelo menos uns 2 programas para a gente explicar tintim por tintim. Com certeza. Mas todo mundo pode e todo mundo merece se sentir bem e ter qualidade de vida. Agradeço, doutora. Gente, eu agradeço a presença de todos vocês. Tchau, tchau.